Imagine só, impérios desmoronando por um único erro, generais brilhantes virando piada da história e oportunidades de ouro escapando por entre os dedos. A história está cheia desses momentos em que o destino pareceu se divertir à custa dos grandes, e hoje você vai conhecer alguns dos maiores fiascos que mudaram o rumo da civilização. Não perca tempo, acompanhe essa jornada pelos tropeços épicos que definiram eras, porque entender o passado é a melhor forma de não repetir seus desastres. Vamos começar com a dinastia Han, que dominou a China por 4 séculos, de 202 a.C. a 220 d.C., até seu declínio se transformar em um verdadeiro colapso. Rebeliões como a dos turbantes amarelos varreram o império como um incêndio, e as tropas imperiais, outrora invencíveis, revelaram-se incapazes de contê-las. Em um ato de desespero, o governo fez o que qualquer regime em pânico faria: pediu ajuda a quem não deveria. Convocou líderes regionais para esmagar os revoltosos, mas esses salvadores logo viraram senhores de guerra com exércitos próprios muito mais perigosos que os inimigos originais. O que era para ser uma solução virou um pesadelo, os generais passaram a lutar entre si, o caos se instalou, e o imperador se tornou um mero fantoche nas mãos daqueles que supostamente deveriam servi-lo. A China se fragmentou em feudos independentes, e o poder central desabou como um castelo de cartas. Eis que surge Cao Cao, um estrategista implacável que, no auge de sua carreira, unificou o norte da China sob a bandeira do imperador. Ambicioso, voltou suas forças para o sul, com um exército que, segundo ele, ultrapassava 800.000 homens. Seu objetivo? Esmagar os senhores de guerra Sun Quan e Liu Bei, de quebra, consolidar seu legado como o grande unificador da China. Mas a história gosta de ironias, a campanha terminou em um fracasso retumbante. Cao Cao, que poderia ter entrado para os livros como herói, virou sinônimo de derrota, um exemplo clássico de como o excesso de confiança pode arruinar até os mais brilhantes. Agora, vamos a 331 a.C., quando Alexandre, o Grande, enfrentou Dário III na Batalha de Gaugamela, um confronto que selaria o destino do Império Persa. 2 anos antes, em Issos, Alexandre já havia humilhado Dário, que fugiu do campo de batalha como um covarde. Desta vez, o persa não queria repetir o vexame, posicionou suas tropas com cuidado, com a infantaria no centro, a cavalaria nos flancos e carruagens blindadas na frente. Mas Alexandre era um mestre em transformar fraquezas em armadilhas. Enquanto sua cavalaria de elite avançava pela direita, atraindo a atenção persa, ele escondia a infantaria leve atrás de uma cortina de poeira. Os persas, convencidos de que dominavam o flanco esquerdo, caíram direto na armadilha. Quando sua cavalaria se lançou contra Alexandre, ele já havia aberto uma brecha fatal exatamente onde Dário estava. O rei persa, mais uma vez, perdeu a coragem e fugiu, entregando seu império nas mãos do macedônio com um único gesto de covardia. Saltando para os anos 1960, chegamos a Dick Hove, o homem que poderia ter mudado a música para sempre se não fosse por um erro de julgamento que o perseguiria pelo resto da vida. Como chefe de A&R da Decca Records, Hove tinha olho clínico para talentos, assinou contratos com nomes como The Rolling Stones, Tom Jones e até Van Morrison. Mas seu legado? Um anão que ecoou pela eternidade. Era 1º de janeiro de 1962, e uma banda desconhecida de Liverpool, gerenciada por Brian Epstein, chegou à Decca para uma audição. O grupo, exausto depois de uma viagem sob uma tempestade de neve, foi recebido por Mike Smith, subordinado de Hove, que chegará atrasado e bêbado. Smith, em um acesso de arrogância, proibiu os músicos de usarem seus próprios equipamentos, forçando-os a tocar com amplificadores da casa que, segundo ele, eram os superiores. Nervosos e desanimados, eles tocaram algumas músicas. Hove ouviu, encolheu os ombros e soltou a frase que o condenaria: grupos de guitarra estão saindo de moda. Epstein e seus rapazes saíram de cabeça baixa, rejeitados no primeiro dia do ano. Mas a ironia não para por aí. No mesmo dia, Hove aprovou outra banda, Brian Poole and the Tremeloes. Justificativa? Eles são de Londres, mais fáceis de gerenciar. Os Tremeloes até fizeram sucesso, mas nada comparado ao que a outra banda, sim, aquela banda, alcançaria. Menos de 2 anos depois, os 4 rapazes de Liverpool conquistariam o mundo como The Beatles, enquanto Hove se tornaria o símbolo do maior se eu soubesse da história da música. E por falando em oportunidades perdidas, vamos a Napoleão, o gênio militar que, em 1806, cometeu um erro que custaria caro.
Depois de esmagar os prussianos em Genauerste, ele ordenou uma perseguição implacável, determinado a aniquilar o que restava do exército inimigo antes que se juntassem aos russos. A Prússia, outrora uma potência temida nos tempos de Frederico, o Grande, agora era uma sombra de si mesma, desmoralizada e em retirada. Foi nesse contexto que uma brigada de cavalaria francesa, liderada por Antoine Lasalle, chegou à cidade portuária de Stettin. Com apenas 500 husares e 2 peças de artilharia leve, Lasalle se deparou com uma fortaleza aparentemente inexpugnável. Mas aqui está o detalhe: a guarnição prussiana, apesar das muralhas, estava desorganizada e sem liderança. Uma investida ousada poderia ter rendido uma vitória fácil, mas Napoleão, confiante demais em sua estratégia maior, ignorou a chance. Stettin permaneceu nas mãos prussianas, e a oportunidade de acelerar o colapso inimigo se esvaiu, mais um lembrete de que, até para os gênios, a hesitação pode ser tão fatal quanto a derrota. Dentro daqueles muros imponentes, porém, não havia apenas pedra e moral abalada, havia um veterano de ferro, o general Friedrich von Romberg, um homem com mais de 50 anos de serviço militar nas costas, forjado nas batalhas da Guerra dos 7 Anos sob o comando do próprio Frederico, o Grande. À sua disposição, quase 10.000 soldados e 281 canhões, uma força que, em teoria, poderia resistir a qualquer cerco. Mas Stettin tinha outro trunfo: o abastecimento ininterrupto da Royal Navy. Navios britânicos entravam e saíam do porto como se fossem donos do lugar, desafiando o bloqueio continental de Napoleão com uma arrogância que só a supremacia marítima poderia permitir. Foi nesse cenário que, em 29 de outubro de 1806, Lasalle jogou sua carta mestre. Sob bandeira de trégua, enviou um emissário com uma proposta irrecusável: rendição com todas as honras militares. Von Romberg, no entanto, não era homem de curvar-se sem luta. Com a frieza de quem já vira impérios caírem, recusou o ultimato e jurou defender Stettin até o último homem. Uma hora depois, o mensageiro voltou, desta vez, com uma ameaça que ecoaria como um trovão: se às 8 horas da manhã a cidade não se render, será bombardeada, tomada de assalto, e seu povo, entregue à espada. Em 24 horas, não restará pedra sobre pedra. O peso daquelas palavras abalou até o estoicismo do velho general. Von Romberg consultou os líderes da cidade, que, diante da perspectiva do extermínio, pressionaram pela capitulação. Naquela mesma noite, os termos foram acordados. Na manhã seguinte, o que deveria ser uma demonstração de resistência heróica transformou-se em um desfile de humilhação. O exército prussiano, em formação impecável, marchou para fora dos portões, depositou suas armas aos pés dos franceses e descobriu, tarde demais, que havia se rendido a uma força inferior em números. O engano foi tão grotesco que von Romberg, ao perceber a farsa, só pôde engolir em seco: o acordo já estava selado, e sua carreira, arruinada. Pouco depois, um tribunal militar o condenaria à prisão perpétua. 4 meses mais tarde, ele morreria, não como um herói, mas como vítima de sua própria hesitação e da astúcia de um inimigo que soube explorar o medo melhor do que a força. A história, porém, adora ironias cruéis. Enquanto von Romberg apodrecia numa cela, do outro lado do Atlântico, outro homem, Haroldson Lafayette Hunt, acumulara uma fortuna que faria até mesmo Napoleão invejar. Donos de boa parte do East Texas Oil Field, um dos maiores campos petrolíferos do mundo, os Hunt eram sinônimo de poder e riqueza. Seus filhos, Nelson, William e Lamar, este último, fundador da American Football League, nadavam em petróleo e dólares. Mas foi Nelson, o primogênito, quem levou a ambição familiar a um nível perigoso. Obsessivo e paranoico, ele estava convencido de que o governo dos Estados Unidos conspirava para roubar sua fortuna. Sua solução: comprar prata. Muita prata. E esconder tudo na Suíça. Não satisfeito, arrastou os irmãos para seu plano insano. Nos anos 1970, os Hunt começaram a acumular o metal como se não houvesse amanhã. Quando o dinheiro acabava, tomavam empréstimos astronômicos para comprar mais. Até que, em 1979, detinham cerca de 100 milhões de onças Troy, quase 7 milhões de libras de prata, metade do estoque global. O resultado: uma bolha especulativa que disparou o preço do metal de $6 por onça para mais de $50 em poucos meses. No papel, eram bilionários. Na realidade, estavam sentados sobre um barril de pólvora. A especulação foi tão agressiva que o mundo inteiro começou a derreter prata para vender, enquanto anúncios da Tiffany ridicularizavam abertamente os Hunt,
acusando-os de tornar o metal inacessível. O Federal Reserve, alarmado, interveio. Em 27 de março de 1980, a quinta-feira prateada, o mercado desabou. Em questão de horas, os Hunt perderam mais de $1 bilhão. Desesperados, hipotecaram tudo, petróleo, propriedades, até a coleção de moedas de Nelson, avaliada em $12 milhões. Mas o pior ainda estava por vir. Nos anos 1980, sua fortuna mingou de $5 bilhões para menos de $1 bilhão. Processos judiciais se acumularam, e em 1988, Nelson Hunt quebrou de maneira espetacular, estabelecendo o recorde do maior colapso financeiro pessoal da história dos Estados Unidos. Seu império foi leiloado, poços de petróleo, mansões, até seu baule particular. O homem que tentou burlar o sistema acabou esmagado por ele, mais uma prova de que, quando a ganância supera a estratégia, até os mais poderosos se tornam reféns de suas próprias ilusões. E se há um padrão nessas histórias, é este: quando o governo os contrata mercenários, muitas vezes acabam traídos por eles. Os romanos aprenderam isso da pior maneira. Durante séculos, os saxões saquearam a Britânia como piratas implacáveis. Até que, numa jogada que só desespero poderia justificar, os romano-britânicos fizeram o impensável: contrataram os saxões para defendê-los. Em troca de terras e suprimentos, os guerreiros germânicos prometiam proteger a província. Mas, como um vírus que se volta contra o hospedeiro, assim que se estabeleceram, começaram a reclamar dos pagamentos atrasados. A tensão explodiu numa reunião diplomática entre o líder britânico, Vortigern, e os chefes saxões, Hengist e Horsa. O que deveria ser uma negociação virou uma armadilha. No meio da conversa, os saxões sacaram suas armas e massacraram os britânicos. Só Vortigern foi poupado, não por clemência, mas para servir como fantoche. Com o tratado rasgado, os saxões avançaram sem piedade. Vortigern, agora um governante de fachada, foi forçado a ceder o sudeste da ilha. Mas isso não bastou. Em poucos anos, os saxões, agora aliados aos anglos e aos jutlandeses, lançaram uma guerra de conquista total. Cidade após cidade caiu. Os britânicos, empurrados para as fronteiras, resistiram por 3 décadas até a Batalha de Badon, onde, contra todas as probabilidades, infligiram uma derrota esmagadora aos invasores. Por um breve momento, a maré virou, assentamentos saxões recuaram, e os britânicos reconquistaram territórios perdidos. Foi nesse contexto de guerra e esperança que nasceu a lenda do rei Arthur, o monarca heróico que, segundo os mitos, uniu os britânicos contra a maré germânica. Embora Arthur seja mais símbolo do que história, a arqueologia confirma que, por volta do ano 500, os saxões de fato recuaram. Mas, como um incêndio que volta a arder após uma chuva passageira, eles se reergueram. Décadas depois, a expansão saxônica retomou seu curso implacável, engolindo a Britânia até restarem apenas fragmentos de resistência, Cornualha e Gales, os últimos redutos dos britânicos originais. Enquanto isso, do outro lado do mundo, uma empresa que nasceu em 1893 como um mero experimento de farmácia lutava para não desaparecer no esquecimento. Seu nome? Pepsi. Por décadas, foi apenas uma sombra da Coca-Cola, um refrigerante de nicho com um mercado irrisório. Mas, como veremos, até os underdogs têm seu momento de virar o jogo e quando isso acontece, o impacto pode ser tão devastador quanto uma invasão saxônica. A Pepsi, porém, não passava despercebida aos olhos da Coca-Cola, apenas não representava ameaça alguma. Nos anos 1920, enquanto o gigante de Atlanta dominava o mercado de refrigerantes com mão de ferro, Charles Guth, presidente da Lotte Incorporated, uma empresa de doces, tentou negociar um desconto no xarope da Coca-Cola para usar em suas fontaines de soda. A resposta foi um não seco. Quando a Pepsi, à beira da falência, foi leiloada em 1923, Guth a comprou por míseros $10.500, o equivalente a cerca de $19 mil hoje, e ordenou que seus químicos reformulassem a bebida até ficarem o mais próximo possível do sabor da concorrente. O que veio a seguir foi uma dança de humilhação e oportunismo. Por anos, a Pepsi foi oferecida à Coca-Cola como um brinquedo quebrado, uma aquisição barata para ser engolida e esquecida. Mas o gigante de Atlanta, cego pelo orgulho, recusou cada proposta. Um erro que pagaria caro. Em apenas 2 anos, Guth transformou a Pepsi em um negócio lucrativo.
Em 1936, ela já era a segunda maior empresa de refrigerantes dos Estados Unidos, vendendo 500 milhão de garrafas por ano, ainda atrás da Coca-Cola, mas respirando em seu pescoço. Foi então que a Lotte Incorporated, sua antiga empresa, processou Gucci por conflitos de interesse. Em 1939, um tribunal arrancou a Pepsi de suas mãos. Mas o dano já estava feito, a marca tinha vida própria. Sob nova direção, continuou crescendo, até que, em 1965, fundiu-se com a Frito-Lay, criando a PepsiCo. Nas décadas seguintes, essa fusão se revelaria uma jogada mestre. Nos anos 1980, a PepsiCo ultrapassou a Coca-Cola em volume de vendas. E em 2005, pela primeira vez na história, superou sua rival em valor de mercado. Há poucas coisas mais doces na vida do que esmagar seus inimigos. Ver suas cidades reduzidas a cinzas, seus amados afogados em lágrimas e suas mulheres e filhas curvadas à sua vontade. Essas palavras geladas não pertencem a um poeta, mas a Gengis Khan, o homem cujo nome ainda hoje faz estremecer a história. Um governante sábio não o provocaria. Mas o Shah Maomé II, soberano do Império Corásmio, de 1200 a 1220, fez exatamente isso. Gengis Khan não era apenas um conquistador, era um flagelo divino, um homem cuja passagem pela terra deixou um rastro de sangue tão vasto que, em proporção à população mundial da época, suas campanhas equivaleriam a 278 milhões de mortes no século XXI, superando as duas guerras mundiais combinadas. Em 1218, enquanto consolidava seu domínio sobre a China, ele enviou uma segunda embaixada ao Shah Maomé, não apenas diplomatas, mas uma caravana de comerciantes carregando sedas, joias e outros tesouros. Seu objetivo? Estabelecer rotas comerciais seguras através da Ásia Central, uma região que se estendia do atual Afeganistão à Geórgia. Maomé, porém, viu nisso uma armadilha. Ordenou que a comitiva fosse detida na fronteira, acusada de espionagem, e seus bens, confiscados. Gengis, em um gesto de paciência estratégica, enviou 3 novos emissários, exigindo reparações e a entrega do governador responsável pelo incidente. O Shah respondeu executando-os. E não parou por aí, mandou matar todos os membros da primeira embaixada, incluindo os comerciantes. Foi o estopim. Gengis interrompeu sua campanha na China e desviou 100 mil guerreiros, um exército menor que o de Maomé, mas disciplinado como uma lâmina afiada, contra o Império Corásmio. Em 1219, a invasão começou. E foi um massacre calculado. As forças de Maomé, apesar de numerosas, foram pegas de surpresa. Cidade após cidade caiu. Os mongóis não poupavam ninguém, queimavam bibliotecas, dizimavam populações inteiras e usavam prisioneiros como escudos humanos em seus avanços. Em 3 anos, o império que Maomé herdara, rico, próspero, temido, virou poeira. O Shah fugiu, perseguido por 2 dos melhores generais de Gengis, Subedê e Geb, caçadores implacáveis que o rastrearam como um animal ferido. Maomé morreu abandonado, exausto, em uma ilha deserta, enquanto seus algozes se aproximavam. Antes de partir, Gengis deixou uma mensagem gravada no chão de Buara, outrora uma joia do Islã, agora reduzida a escombros fumegantes: eu sou o castigo de Deus. Se vocês não tivessem cometido grandes pecados, Deus não teria enviado um flagelo como eu. Poder-se-ia pensar que o destino de Maomé servisse de aviso. Mas Al-Musta'sim, o último califa abássida de Bagdá, não aprendeu a lição. Fraco, rodeado por conselheiros incompetentes, ele recebeu os ultimatos mongóis com desdém e ameaças vazias e, pior, sem preparar nenhuma defesa. Quando os exércitos de Hulagu, neto de Gengis, marcharam sobre Bagdá em 1258, o mundo islâmico ficou em silêncio. Após 12 dias de cerco, a cidade, outrora o coração do conhecimento e do poder, foi saqueada, queimada e reduzida a ruínas. O califa, poupado do derramamento direto de sangue real, os mongóis acreditavam que matar um governante dessa forma atraía má sorte, foi enrolado em um tapete e pisoteado até a morte pela cavalaria. Os mongóis partiram, deixando para trás um deserto onde antes havia uma civilização. Mas a história, como sempre, tinha mais um capítulo a escrever. Enquanto o Império Abássida ardia, um alfaiate francês de origem austríaca, obcecado por voo desde a infância, observava os céus com um sonho: domar o ar. Seu nome? Franz Reichelt. E, assim como Gengis e a Pepsi, ele estava prestes a mudar o jogo para sempre.
Franz Reichelt não buscava apenas voar, ele queria salvar vidas. Seu projeto era um dispositivo revolucionário, um traje paraquedas que permitisse aos pilotos, em caso de emergência, descerem em segurança como anjos mecânicos. A inspiração? Um sonho obsessivo de transformar o pânico em controle, a queda em pouso. Mas, como todo visionário, Reichelt esbarrou na lei cruel que rege os pioneiros: o mundo só celebra quem sobrevive. Seu paraquedas colete era uma obra de arte macabra, um casaco com capuz de seda de 31 metros quadrados, pesando 20 quilos, uma asa de morcego costurada por mãos humanas. Para testá-lo, ele lançou manequins do quinto andar de seu apartamento parisiense. Um após outro, eles se espatifaram no chão, como marionetes cortadas. Mas Reichelt, cego pela fé, viu nessas falhas não um veredicto, mas um ajuste fino. Afinal, a história não é escrita por quem desiste, mas por quem insiste mesmo quando a razão grita para parar. Em fevereiro de 1912, com a permissão da polícia de Paris, que, ironicamente, logo se arrependeria, ele anunciou um teste público na Torre Eiffel. A imprensa correu. Multidões se aglomeraram. 2 equipes de filmagem foram posicionadas, uma no chão, para capturar a aterrissagem triunfal, outra no alto, para registrar o lançamento histórico. Só havia um detalhe: não havia manequim. Quando a verdade veio à tona que Reichelt seria sua própria cobaia, um guarda tentou detê-lo. Os amigos imploraram. Os jornalistas gritaram. Mas o alfaiate, com um sorriso que misturava determinação e delírio, subiu os degraus como um mártir rumo ao altar da ciência. Às 8h22 da manhã, depois de acenar para a plateia como um ator prestes a receber sua ovação, Franz Reichelt pulou. Seu traje não se abriu. Não flutuou. Não salvou. Ele caiu como uma pedra, esmagando-se contra o solo congelado de Paris, a 60 metros de altura. A multidão ficou em silêncio. As câmeras, que deveriam registrar o milagre, capturaram um suicídio em câmera lenta. 2 dias depois, um americano saltou com sucesso da Estátua da Liberdade usando um paraquedas convencional. Reichelt nunca soube. A ironia, como sempre, foi implacável: ele morreu tentando inventar o que já existia. Enquanto o corpo de Reichelt ainda balançava nas páginas dos jornais, do outro lado da Europa, outro homem, este coroadado de louros, cometia erros que fariam seu império desabar como um castelo de cartas. Napoleão Bonaparte, o gênio que havia dobrado a Europa aos seus pés, estava prestes a provar que até os deuses tropeçam. Em 1812, no auge de seu poder, ele invadiu a Rússia com 685 mil homens, a maior força já reunida até então. Seu plano? Uma blitzkrieg do século XIX, esmagar o czar em uma batalha decisiva, forçar a rendição e voltar a Paris a tempo para o inverno, como um conquistador triunfante. Mas Napoleão esqueceu uma regra básica da guerra: nunca subestime um inimigo que não tem nada a perder. Seu primeiro erro foi estratégico: nomeou um príncipe incompetente, seu enteado Eugênio de Beauharnais, para comandar tropas-chave. O jovem, mais preocupado com etiqueta do que com tática, deixou os russos recuarem em ordem, queimando tudo atrás de si. Napoleão, furioso, avançou. E avançou. E avançou. Por centenas de quilômetros, sua grande armée marchou sobre cinzas, enquanto o inverno russo, esse general invisível, afiava suas garras. Em Borodino, finalmente, os russos viraram-se para lutar. Napoleão venceu, mas na hora crucial, hesitou. Sua guarda imperial, a elite intocável que sempre desferia o golpe final, permaneceu imóvel. Por quê? Ninguém sabe. Talvez orgulho. Talvez pressentimento. O fato é que, ao poupar suas tropas, ele salvou o exército russo. Moscou foi tomada, mas a cidade estava vazia, um fantasma de si mesma. Napoleão esperou por uma rendição que nunca veio. Quando a neve chegou, seus homens, famintos e congelados, perceberam tarde demais que haviam sido atraídos para uma armadilha sem saída. A retirada foi um pesadelo dantesco. Napoleão teve 2 rotas. Escolheu a pior, uma estrada onde nevascas enterravam vivos soldados que caíam de exaustão. Os cossacos, como lobos, dilaceravam os retardatários. Dos 685 mil que entraram na Rússia, menos de 30 mil voltaram. Do sublime ao ridículo, diria mais tarde o próprio Napoleão, há apenas um passo.
ele o deu com estilo, direto para o exílio em Santa Helena. Enquanto o imperador caía, do outro lado do Atlântico, um homem que já havia jantado com governadores e financiado igrejas preparava-se para um final ainda mais humilhante. William Kidd, o Capitão Kidd, era um nome que brilhava nos salões de Nova York, filantropo, navegador respeitado, amigo dos poderosos. Nada indicava que terminaria seus dias como o pirata mais odiado do século XVIII, ou que seu cadáver apodreceria em uma gaiola sobre o Tâmisa, aviso vivo para quem ousasse desafiar a coroa. Sua história começou com uma missão nobre: caçar piratas no Oceano Índico. O rei da Inglaterra lhe deu um navio, Adventure Galley, 34 canhões e uma tripulação de 150 homens. Mas o destino, como sempre, tinha outros planos. Ao ofender um capitão da Marinha Real, o pecado imperdoável de não saudar seu navio, Kidd viu metade de seus homens ser sequestrada para servir a coroa. Humilhado, cruzou o Atlântico com um navio semivazio, recrutando no porto de Nova York o que sobrava: marinheiros bêbados, desertores e criminosos. Quando chegaram às Comores, um terço da tripulação já havia morrido de cólera. Sem piratas para caçar e com a paciência dos investidores se esgotando, Kidd enfrentou um ultimato: ou começa a atacar navios comerciais, ou seus homens se amotinam. A linha entre caçador e caça é fina. Ele a cruzou. Em 1698, depois de assaltar um navio da Companhia das Índias Orientais, propriedade pessoal dos lordes que o haviam patrocinado, Kidd foi declarado fora da lei. Quando voltou às colônias americanas, não encontrou um herói, mas um homem caçado. Seus antigos amigos o repudiaram. As autoridades, ávidas por um exemplo, o arrastaram acorrentado para Londres. O julgamento foi uma farsa. As provas, fabricadas. Em 23 de maio de 1701, Kidd subiu ao cadafalso sabendo que sua lenda, o filantropo, o cavaleiro dos mares, havia sido reduzida a um aviso pendurado em uma gaiola: assim termina quem desafia o império. Seu corpo apodreceu por anos à vista de todos, um lembrete de que até os mais carismáticos podem se tornar monstros quando a maré vira. 3 histórias. 3 quedas. Um padrão: a linha entre gênio e loucura, entre herói e vilão, é traçada não pelo que se sonha, mas pelo que se faz quando o mundo diz não. Gengis Khan, Reichelt, Napoleão, Kidd, cada um deles mudou o jogo. Alguns reescreveram a história. Outros viraram piada nela. Mas todos, sem exceção, provaram que o fracasso não é o oposto do sucesso. É seu gêmeo siamês. E agora, você, o que fará quando sua hora chegar? Varrerá os cacos ou tentará voar de novo? A escolha é sua. Mas lembre-se, a história adora um bom final trágico.